Isso. Boa Boa noite. noite, meu querido. Boa noite, tudo bem? Tudo bem? Melhor te vendo. Ai, Só que bom. seria melhor pessoalmente, mas melhor te vendo. Ó, É uma alegria estar aqui com você. nós hoje estamos sendo privilegiados. O doutor Andrei está aí nos vendo. Olha aí, ó. Você viu? Acabou de chegar. Ele veio conferir se está tudo certo esse encontro aqui. Ele veio conferir por que que ele não está Por na telinha que não também. chamamos ele? Sim, É uma alegria tê-los no coração, é uma alegria recebê-lo, né? E vamos te apresentar para aqueles que não conhecem, que estão chegando aí agora, o doutor Marcos Renato Ribeiro, nosso querido Marquinho, né? Esse grande amigo, esse filhão do coração. Nós temos aí a honra de recebê-lo. Ele é psiquiatra, está se especializando em psiquiatria infantil na Unifesp, isso. isso mesmo. E ele é atualmente o presidente da Associação Médico Espírita de São Paulo. Minas Gerais invadiu a associação, tomou lá a presidência, isso aí, ó. Vamos invadindo São Paulo com todo o coração e carinho. Mas é um prazer em te receber nesse Setembro Amarelo, né? Nós sempre nos ocupamos em setembro de estar conversando sobre as questões do suicídio e nós sabemos que a questão do suicídio na infância e na adolescência é algo extremamente importante de ser conversado. Ao contrário do que muita gente pensa, informação é fundamental nisso. E a questão do suicídio por si só, ela é um grande desafio. Albert Camus, né, um argelino né, um pensador francês, ele diz assim: não há senão um problema filosófico verdadeiramente sério, é o suicídio. Sim, Julgar-se se a vida vale ou não a pena de ser vivida é responder à questão fundamental da filosofia. E a gente sabe das dificuldades, a gente sabe da problemática. Eu mesmo, com esse tempo todo de trabalho, né, muito poucas vezes, durante muitos anos, a gente tinha acesso a algum caso de crianças, de adolescentes falando ou tentando suicídio. Isso cresce todo dia. E por mais que a gente esteja preparado, isso me impacta profundamente, né? É algo que toca muito dentro de mim quando eu ouço um pequeno, né, dentro da minha sala me dizer assim: eu não quero viver, a vida não vale a pena, eu quero morrer, né? E a gente, né, sabe do trabalho que você está realizando nesse momento da especialização, o trabalho que a Unifesp faz em relação a esses aspectos, e a gente quer te ouvir um pouquinho. A gente vai conversando, mas eu gostaria de te ouvir um pouco sobre o tema, e aos poucos a gente vai trazendo uma pergunta ou um comentário para a gente ir conversando. claro. Primeiro, acho que é importante frisar, né? Eu vi isso aqui em alguns comentários e também na sua fala, de quanto é importante a gente trazer para debate, para conversa, temas como esses, porque a informação sobre
não só sobre os dados, mas também sobre algumas características que às vezes são muito particulares da infância e da adolescência. Eu acho que são ferramentas que acabam nos ajudando muito em atitudes de prevenção, de cuidado e de assistência. E você trazia uma questão, né, Roberto, que é uma questão que, quando nós falamos sobre o suicídio na infância, na adolescência, isso em geral, não só para nós profissionais, como você estava se referindo, para mim também, e para quem está na área da saúde, traz essa comoção e mexe com a gente de uma forma ainda maior, porque isso vai dentro de um desencontro filosófico, de percepção, de uma fase da vida que naturalmente a gente apreende ou capta ela dentro de uma potência de vida, né? Dentro de um movimento de abundância em direção à aquisição de funções, aquisição de habilidades, em todo um projeto que não é só individual, mas também familiar e coletivo enquanto sociedade, do que aquele indivíduo vai vir a ser, né, ou que irá se tornar. E quando há essa quebra dentro desse fluxo, né, que de certo ponto é natural, de crescimento, de evolução, de abundância, de progresso, isso nos choca de uma forma muito importante, principalmente nesse momento de vida. E o que a gente vem observando, não só agora na especialização, mas também dentro dos estudos mais recentes da psiquiatria da infância e adolescente, é o que você já pontuou também, que é o crescimento assustador do número de suicídios, mas não só dos suicídios, mas também das lesões, que a gente fala que são lesões não com intenção não suicida, né? Que vai desde o cutting, do skin picking, outros tipos de autolesão, mas também do pensamento suicida, pensamento de morte, da ideação suicida. Tudo isso vem crescendo de uma forma muito importante, não só no Brasil, mas no mundo de uma forma geral. E os dados trazem que esse crescimento ele iniciou de uma forma aí em 2001, e de 2001 até 2019 esse crescimento ele aconteceu ano após ano. A gente tem depois 2 anos, 2019, 2020, que ali dá uma queda leve nesse crescimento, na taxa, né, de suicídio ou desses comportamentos e pensamentos, mas depois logo em seguida, 2021, 2022, a gente volta a ter esses números subindo, atingindo a maior taxa já vista dentro da história da psiquiatria da infância e adolescência no último ano. Tá? Então, isso é uma questão que nos chama muito a atenção. E uma coisa que me chama muito mais atenção ainda, e eu estava lendo mais sobre isso agora, preparando para a gente conversar aqui um pouquinho, é que até então a gente observava esse crescimento dentro de uma faixa específica que era a adolescência. Mas o que a gente vem percebendo é que a gente tem tido esse mesmo avanço, de uma forma mais recente, agora na pré-adolescência. Então, e isso é ainda mais difícil da gente compreender, da gente cuidar, da gente entender, e mexe, mobiliza ainda mais, porque a gente começa a perceber em fases ainda mais precoces já esse comportamento, esse pensamento e até mesmo o suicídio consumado, né, que a gente fala. E aí a gente precisa começar a refletir sobre algumas questões que não são só de ordem social, familiar, estrutural, mas também do ponto de vista psiquiátrico, né, de diagnósticos e tratamentos, para começar a pensar em como nós vamos intervir nisso, assim, porque se a gente for fazer esse panorama histórico, o que vem acontecendo de 2001 para cá, que são 20 anos, já nos mostra um caminho que vem sendo construído. E se nenhuma intervenção for feita nesse processo, se a gente não começar a cuidar melhor das nossas crianças e buscar ferramentas para que a gente possa ajudá-las nesse sentido, o que a gente vai ter, se continuar nessa curva, né, continuar nessa mesma inclinação, é uma piora ainda maior daqui 20 anos, de forma que a gente vai ter aí sei lá, uma epidemia mesmo, como já vem se acontecendo, né?
E isso já é hoje, por exemplo, nos Estados Unidos, em adolescentes e adultos jovens, o suicídio, né, já é a segunda causa maior de morte nessa população, tá? Que são os dados que a Lembrando gente tem que, mais consistência. Pode falar. lembrando que há menos de 14 anos era a terceira causa, né? Sim, Então, caminhou profundamente, né? E eu trabalhei muitos anos com psiquiatria infantil, né? No início do meu trabalho. Eu, quando comecei a mexer com saúde mental, eu só trabalhava com crianças e com adolescentes. Foi depois que eu fui para o Hospital Espírita André Luiz que eu tive que mudar o caminho. sim. E até lá, eu nunca tinha escutado nenhum paciente meu, adolescente ou jovem, ou nenhuma família vir desesperada falando do desejo de morte de um filho, né? E com a pandemia, realmente, eu cheguei a atender uma criança de 7 anos de idade me falando que a vida não tinha sentido, né? E que ela iria se matar, porque ela não queria viver. Eu acho que é importante pensar no seguinte, né? Eu vou passar a palavra para você, Sim. é que eu não escuto normalmente meus pacientes falando assim: eu quero morrer porque meu pai, minha mãe, fulano está fazendo isso. Não. É como se você estivesse diante de um adulto numa crise existencial, falando dessa crise existencial, né? É alguém que não consegue olhar para a vida e ver um significado na vida. Eu acho que isso é muito grave e, e isso é uma responsabilidade nossa, porque o que essas crianças estão recebendo da sociedade, da família, do contexto, para, né, se colocarem nesse lugar. Isso, isso é muito importante, né? O que você pontuou agora, porque e fazer essa diferença ou essa distinção entre ideação suicida, né, o pensamento de morte e um comportamento momentâneo, assim, diante de uma contrariedade, uma irritabilidade, ou isso sendo dito dentro de um contexto muito específico, de uma frustração, isso são questões realmente, como você estava pontuando, muito distintas, né? Quando a gente está falando aqui do suicídio, do comportamento suicida, do pensamento de morte, isso está naturalmente atrelado a uma angústia existencial muito importante. E que a criança, muitas das vezes, vivencia esse sentimento, e ela vai vivenciar esse sentimento de uma forma muito distinta do que a gente experiencia enquanto adulto. Porque uma coisa que a gente tem que ter claro quando a gente fala da infância e aí da adolescência é que nós estamos falando de um cérebro ainda em desenvolvimento. As estruturas cerebrais, por mais que estejam anatomicamente postas dentro do crânio, as conexões ainda estão sendo construídas. E muitas ferramentas cognitivas e funções cognitivas de funcionamento ainda estão aquém do que elas podem acontecer. Então, a forma como a criança vai experienciar a tristeza, como ela vai experienciar o medo, como ela vai experienciar a angústia, como ela vai experienciar a falta de apego, a falta de afeto, a falta de cuidado, elas variam muito, dependendo inclusive da fase da infância que a gente está falando. Então, quando nós estamos falando de uma criança que, de alguma forma, por várias circunstâncias, sejam elas individuais, sejam elas sociais, sejam elas familiares, ou psiquiátricas,
desenvolve um sentimento importante de angústia, ao ponto de elaborar até mesmo uma ideia, uma ideação suicida, nessa perspectiva, essa criança, ela se encontra, esse adolescente, ele se encontra em muito maior risco do que um adulto. Porque uma das estruturas que essa criança ainda tem, ainda é muito aquém do funcionamento, é o controle inibitório, que é essa estrutura responsável, que uma função que fica localizada numa estrutura responsável no córtex pré-frontal e que só vai se desenvolver mesmo no final da fase adulta. De forma que tem alguns trabalhos que vai dizer que o nosso córtex pré-frontal só termina de formar todas as estruturas mesmo por volta dos 30 anos. Então, quando a gente pega uma criança e um adolescente que não tem ainda essa capacidade inibitória e numa impulsividade, tomado por um sentimento, envolvido numa angústia, tem esse impulso, a chance dele sair da ideação, do impulso e ir para a concretização, ela é grande, ela é perigosa. E a gente precisa ter essa noção pensando em desenvolvimento, né? E aí, só para finalizar esse tópico, a criança, indo mais para a criança, né, para o pré-adolescente, para a fase infantil, a maioria das vezes, ela vai apresentar essa alteração de humor como um principal marco, que é um marco da irritabilidade. E aí, a gente começa, às vezes, a pensar na irritabilidade, às vezes, somente no campo da birra, da não vontade, ou às vezes da contrariedade. Mas se essa irritabilidade também é persistente e vem ali em conjunto com outras alterações do humor, a gente precisa ter cuidado. E aí a gente precisa ter muita noção, por exemplo, das brincadeiras, de como que está sendo ali a questão lúdica dessa criança, como que ela vem se envolvendo nessas histórias, ou se ela vem perdendo também o prazer e a vontade, a motivação em atividades que ela gostava, em coisas que ela se envolvia, que ela tava que ela tinha mais gosto por fazer, se ela vai ficando mais quieta, mais introspectiva. Todos esses são sinais assim que a gente precisa ficar de olho na infância e que muitas das vezes não são verbalizados, porque elas não vão muitas das vezes dizer assim, né? Eu acho que quando chega no ponto de um paciente como você trouxe de 7 anos trazer isso, né, é porque aí a gente está falando de uma dor existencial assim, muito profunda mesmo. Não é o mais típico de acontecer, mas pode acontecer, com certeza. Mas o mais típico são esses sinais assim que estão dentro do mundo da criança, dentro da vivência da criança. E aí a gente precisa realmente buscar uma ajuda especializada para que possa ser feita uma avaliação, um diagnóstico, e aí entrar com as medidas que vão ser protetivas nesse sentido. Né? A gente não pode se esquecer, né, que a morte de uma criança ou de um adolescente é um caos dentro do mundo familiar. Uhum. E quando essa morte é uma morte por suicídio, né, isso, né, acontece no mundo da família como se tudo se desfizesse de repente numa nuvem de fumaça, né? E nós, é claro que a gente tem que ter essa clareza, né? Eu comecei o Setembro Amarelo lembrando, né, que mais de 70% das pessoas que tentam suicídio tentam num quadro de depressão. Nós temos tratamentos para depressão, né? Não só farmacológicos, né? Porque nem sempre o tratamento farmacológico é 100%, mas nós temos diversos trabalhos psicoterápicos para fazer. E então nós podemos evitar esses quadros. E a dor de um familiar que convive com isso
e dependendo da crença que ele carrega, é muito pesada. Eu tenho uma imagem viva em mim, num velório. Ontem, um primo, se ele estivesse aí, ele era meu primo de segundo grau, ele teria feito 56 anos de idade. E aos 19 anos ele se matou. E os avós dele foram quem criou minha mãe em Belo Horizonte. E esse meu tio era um referencial. Eu, na época, era muito católico e ele era muito católico. Então, ele me levou para o movimento católico e nesse dia, esse meu tio estava numa tristeza e ele chorava, não aquele choro compulsivo, aquela lágrima que você via que vinha da alma. E nessa época eu não era católico, né? E ele virou para mim e falou assim: você imagina, né? Como é que a minha vida vai continuar? Porque eu sei que o meu neto não tem salvação. Então, há um contexto cultural muito pesado nesse lugar, né? Sim. E a gente vê que é, essa abordagem ela tem que ser uma abordagem voltada para um apoio da criança, mas ela tem que ser voltada para a família, porque um pai, uma mãe, um avô, uma avó que escutam um filho, um neto, né, uma filha, uma neta falando que quer morrer, isso não é uma escuta de ele falou que quer tomar um sorvete ou quer ir passear no shopping, né? Então, Sim, com isso certeza. é muito pesado, né? Tem um E, ponto. e uma coisa que me vem é essa questão que eu te falava. O que me assusta nesse contexto, e a gente, como espírita, não pode se esquecer, é que como esses espíritos estão tão endurecidos para estar nessa luta, né, de uma nova vida, né? Sim. Só trazendo uma questão que você colocou, né, que eu acho só importante a gente frisar mesmo, como você estava trazendo, né, que é isso, assim, na criança a gente tem a depressão do ponto de vista mais técnico, assim, né, como a principal questão também motivadora, né, como repercussão dentro do suicídio, mas nos trabalhos mais recentes, o que a gente tem percebido também é que outros transtornos estão muito relacionados ao suicídio na criança e no adolescente, como o próprio TDAH, por esse próprio mecanismo de dificuldade, né, a alteração do mecanismo inibitório, né, que é uma das questões muito comuns do TDAH, mas também os transtornos psicóticos, né, que são prevalentes na infância, existe, né, um número razoável que a gente pode pensar, e também os transtornos comportamentais ou emocionais que entram mais nesses comportamentos mais disruptivos, tá? E aí tinha uma questão importante também, que eu fui vendo, assim, até pouco tempo, acreditava-se que nessa fase pré-adolescência, né, ou na fase mais infantil, por exemplo, que tinha-se a ideia, por exemplo, que não existia ainda uma capacidade cognitiva, um desenvolvimento adequado para que nessa faixa etária houvesse uma experiência em relação a pensamentos suicidas, né, ou comportamentos suicidas. E a gente sabe hoje em dia que isso não é uma verdade, então mesmo em fases mais precoces, já existe uma capacidade de ter essa consciência, né, do que é vida, do que é morte e o suicídio como uma ação é, é, não consciente, porque pode estar dentro de um transtorno psicótico ou de uma doença grave, mas existe essa ideia, esse entendimento assim, do suicídio como o fim da vida, como um ato de
pôr fim na vida ou pôr fim ao sofrimento de uma forma geral. E aí, trazendo esse ponto que você colocou sobre como as questões culturais ou como o senso, né, de propósito ele está relacionado a, a, a essa percepção, a esse endurecimento, como você colocou, a gente entra dentro dos fatores de proteção, né? Assim, e dentro dos fatores de proteção para o suicídio na infância e na adolescência, um dos fatores de proteção é que eles chamam de razões para viver, mas a gente pode falar enquanto sentido da vida, ou quando a gente pode falar enquanto espiritualidade, que a gente tem um entendimento desse termo enquanto a busca de sentido e significado para a vida, ou seja, de razões, de motivos para que possa se viver ou enfrentar as adversidades diante do sofrimento ou de uma questão que se coloque ali na vida, né? E aí os vínculos, né, sejam eles vínculos pessoais, vínculos familiares, vínculos com animais de estimação, vínculos com algo no sentido mais espiritual, para quem acredita e tem essa crença, eles geram, né, mesmo na infância, e a gente pode pensar isso da mesma forma que a gente estava falando da capacidade cognitiva para entender o suicídio, é um senso de propósito, mais do que isso, um senso de pertencimento, né, de sustento emocional, de amparo, que nessa faixa etária, tá, é um dos fatores que funcionam de uma forma mais protetiva. Tá? Então, aqueles pacientes que, mesmo dentro de um quadro psiquiátrico importante, né, que estão ali na fase da pré-adolescência, adolescência, mas que apresentam, de alguma forma, um apoio social importante, um apoio familiar importante, que é construído junto com a família, dentro de um senso de propósito, dentro de um senso de objetivo, de um significado para a vida. Claro que é isso atrelado à idade para aquela criança, né, que o entendimento vai ser apropriado de acordo com a faixa etária, mas isso se torna um fator de proteção muito importante e é muito definidor, inclusive, em como vai caminhar esse processo de adoecimento, esse processo de tratamento dentro daquele paciente, né? É por isso que a gente escuta muito aqui na Unifesp, dentro da psiquiatria infantil, que a psiquiatria infantil é a psiquiatria da família. Porque não tem como você tratar criança sem tratar família, que é o que você está falando. Quando a gente tem um adolescente ou uma criança dentro de um adoecimento mental grave e que tem atrelado a isso os pensamentos de morte, a gente precisa entender que a nossa principal aliança terapêutica ou um fator de piora importante vai ser ali a família e a forma como nós vamos construir, ou como a família vai construir essa rede de apoio em torno dessa criança ou desse adolescente, tá? E aí dentro desse mesmo tópico, um outro fator muito importante é a habilidade que aquele indivíduo tem, a criança ou adolescente, em resoluções de problemas, assim. E isso se traduz em ferramentas emocionais, assim. Em práticas para lidar com o estresse, para resolver dificuldades, que muitas das vezes, quando o adolescente ou a criança, também adaptado para a idade e a capacidade dela, tem ferramentas emocionais adequadas, né, que a ajudam, por exemplo, a lidar com esse sofrimento, que a gente pode chamar de resiliência, a gente pode chamar de compreensão, a gente pode dar vários nomes para essas ferramentas emocionais. Mas quando elas estão presentes, elas funcionam como um amortecedor contra o suicídio, assim. O que acontece muito, aí que a gente observa também já na nossa prática, que é que quando isso estoura, né, quando isso chega lá no comportamento, na ideação, de uma forma geral, quando a gente faz o rastreio, né, de como foi esse processo anterior, existe questões que foram talvez muito mais mal trabalhadas até aquele mau momento. Aqui não estou entrando no julgamento do porquê, que circunstâncias foram e o que aconteceu, mas que contribuíram para que aquele paciente, aquele adolescente ou aquela pré-adolescente, de alguma forma não tivesse desenvolvido aquelas habilidades também, tá? Então, isso são questões muito importantes, porque a gente precisa pensar
nesse contexto, em contexto de família, né? Porque quando a coisa já estoura, é mais difícil, né? A gente tem uma fase aí, vamos dizer, uma fase de ouro, né? Que a gente também pensa na psiquiatria, que vai aí do 0 até os 7 anos, 5 anos, em que a gente consegue trabalhar de uma forma mais importante, né, no desenvolvimento dessas habilidades. Depois é possível? Sempre é, mas vai exigir ainda mais da família, do paciente, de ferramentas, de terapias, de medicações, para que a gente consiga dar o suporte necessário dentro de um quadro tão difícil como é o comportamento suicida, a ideação suicida, ou os comportamentos autolesivos sem ideação suicida também, né? Eu tive uma formação durante muito tempo em psicologia sistêmica, né? E Uhum. eu aprendi, né, até mais do que essa questão da criança, da adolescência, e você me acompanhou trabalhando no hospital. Para mim, atender família é uma coisa fundamental em psiquiatria. Eu respeito o profissional que diz que não vai ouvir família, que o adulto tem que ficar por conta dele. Eu acho que uma coisa é a gente ser ético e manter o sigilo. Outra coisa é a gente Uhum. perder essa ferramenta importante. E aí você estava falando, né, eu acho que uma das graves situações que acontece é que as nossas crianças, por uma questão cultural que não dá nem tempo de discutir aqui, né, e incomoda muitos pais quando a gente fala, porque é, eles têm muita dificuldade de ver a participação deles, e eu não coloco nem a culpa, né? É a participação deles nesse processo. É, é as crianças não aprenderem a lidar com frustração, né? A vida da gente tem frustrações todas as horas. E muitas crianças, pela estrutura atual das famílias, em que os pais se ausentam para trabalhar e têm muito pouco tempo e acabam vivendo um processo de culpa, ganham e recebem muito mais coisa até que eles querem. Então, na cabecinha deles, as coisas passam a não ter valor porque eles têm tudo a tempo e a hora e antes do tempo e da hora. E aí eles acreditam que eles têm que receber o tempo todo. Então, eu estou levantando isso porque uma das maiores causas do suicídio, e nos Estados Unidos é a primeira principal causa, é o bullying. Sim. Né? E a questão do bullying, ela está muito relacionada à incapacidade de eu lidar com essa realidade adversa que está ao meu redor. Né? E nesse contexto, eu acho que é algo importante da gente pensar nisso, né? Márcia está colocando aqui, né? Os pais se frustram em ter que frustrar os seus filhos, né? É uma dificuldade, né? Eu acredito, Márcia, no meu atrevimento, é que os pais gostariam de nunca serem frustrados, aí não frustram os filhos para não terem que ouvir as frustrações que os filhos vão trazer para a vida deles, sabe? Eu acho que isso é extremamente complexo. Mas vamos lá, vamos continuar aí Não, mas falando. eu acho que você trouxe uma coisa importante, assim, né? E trazendo essa questão, né, dos modelos, né? Dos modelos parentais, assim, por exemplo, dentro da análise do comportamento, a gente tem dados, assim, que nos ajudam a pensar nisso.
e acho que são dados importantes para a gente levar nesse ponto que estava trazendo, né? Muito mais enquanto uma reflexão, até mesmo pessoal, de como tem sido a nossa postura e o nosso comportamento diante daquelas crianças que estão ali sob a nossa responsabilidade, principalmente os pais ou os cuidadores principais, né? Quando a gente fala aqui pais nesse sentido amplo de cuidadores principais, aqueles que têm um vínculo, para a gente entender como que a gente está se colocando. E aí tem um gráficozinho muito interessante, né? Desses modelos parentais, em que ele é um gráfico de dois eixos, de X e Y, em que a gente tem num eixo, né, a questão das regras, né, do comportamento de exigir regras, de autoridade, e a gente tem no outro lado a questão do afeto, né, ou a questão da afetividade. E aí eles dividem geralmente isso em 4 modelos principais, tá? É uma forma de ler. E em que tem um modelo negligente, um modelo autoritário, um modelo autoritativo e um modelo permissivo. No modelo negligente, é aquele que eu não tenho nem regra nenhuma e nem tenho afeto nenhum, né? Ou uma pobreza de afeto, de emoções, de entendimento, compreensão afetiva, mas também uma ausência assim de regras, né? De limites naquele modelo parental. Tá? E o que a gente sabe é que o modelo negligente, onde a gente tem tanto a falta do apoio emocional, como essa falta de supervisão, de limites, ele está fortemente relacionado, né, a maior incidência de ideação suicida, também comportamentos autolesivos na criança. Tá? E isso tem uma importância, porque um dos que a gente estava trazendo antes, né? Um dos fatores de maior proteção dentro da infância e adolescência é essa aliança emocional com a família. Tá? Isso tem uma maior implicação positiva de proteção do que aliança entre pares, quando a gente fala de na mesma idade, né, de outras crianças, de outros adolescentes, entre amigos. Tá? O vínculo familiar, de apoio emocional, ele tem mais a proteção, exerce maior proteção do que o vínculo entre pares. Tá? O outro modelo seria um modelo autoritário, que é aquele modelo onde eu imponho regras muito rígidas, inflexíveis, muito autoritárias, tá? Mas eu não tenho também o apoio emocional. Então eu tenho só regras de forma muito contundente e uma limitada expressão emocional no apoio emocional dessas crianças. Isso acaba gerando um ambiente assim para esse tipo de modelo, onde a criança ela se sente, de uma forma geral, tá, emocionalmente reprimida e isolada, e isso também aumenta o comportamento de risco de pensamentos suicidas, de comportamentos suicidas. À medida que ela não vai criando a habilidade nem de reconhecer as emoções, nem de falar sobre as suas próprias emoções, porque isso não foi ensinado, espelhado através de uma modelagem dos pais, ela tende a reprimir, de não validar, de não sentir aquilo, e, em geral, isso pode ser um fator desencadeador para o desenvolvimento de outras questões. Tá? E aí uma criação ou um modelo também só baseada em limites, em só regras, a gente já tem evidências de que isso também pode gerar repercussões negativas. Um terceiro modelo seria o modelo que a gente fala que é o modelo permissivo, né? Que aí é um modelo contrário, que eu não tenho nenhum limite, né? E eu tenho só apoio emocional, mas é um apoio emocional muito emocional, né? Que é o que a gente estava conversando aqui. Em geral, isso acaba tendo aquela sensação que a gente estava conversando, né? De um modelo onde há um excesso de liberdade, um extravasamento assim da importância, uma narcisização muito grande dessa criança, né? Que a gente fala que é o reizinho, assim, né? Vai construindo um reizinho assim dentro do lar. E aí, geralmente, ele vai crescer dentro de uma estrutura interna que reproduz a estrutura externa, que é uma estrutura sem limites, uma estrutura sem regras, e aí isso vai tornar ela, inclusive, mais vulnerável a comportamento de risco, principalmente por estar quando confrontada diante de frustrações, que invariavelmente a vida vai tirá-la daquele lugar onde ela foi sendo colocada ali pelos pais. E o modelo mais saudável
tá? Modelo que tem uma repercussão, inclusive, não tem uma repercussão negativa, mas ela, além disso, tem uma repercussão positiva, é um modelo autoritativo, tá? E nesse modelo eu tenho um equilíbrio entre regras e limites e apoio emocional, tá? E isso tem um impacto não protetor, né, contra o desenvolvimento de comportamentos suicidas, comportamentos lesivos, autolesivos sem ideação suicida, né? Então, eu acho que isso é interessante porque isso nos ajuda, né, pelo menos me ajuda muito, a sair desse lugar, e até para os pais, às vezes, que ficam bravos com a gente falar, mas sair desse lugar de que a gente está ali julgando e condenando, mas para a gente entender que lugar que a gente está ocupando, para reconhecer que talvez o modelo que a gente está aplicando para os nossos filhos, dependendo do modelo que a gente está falando aqui, apesar de inicialmente achar que a gente está fazendo um bem, que está sendo ótimo, etc., a gente pode estar, talvez, gerando dificuldades para ele no futuro. E talvez a gente buscar um equilíbrio entre regras e limites e esse apoio emocional, né, a gente vai estar contribuindo de uma forma mais saudável dentro do desenvolvimento dessa criança. Uma outra questão importante é que os estudos, né, mais recentes sobre essa questão, não só na infância e adolescência, mas no ser humano, é que a ocorrência de uma tentativa de autoextermínio sem a presença de um transtorno mental, ela é rara. Uhum. E aí nós entramos num outro esquema e num outro problema muito grave, chama-se preconceito. E se o preconceito contra psiquiatra ou contra profissional de saúde mental já é grande, para a criança isso é muito maior, muito mais sério. Então, eu percebo que os pais têm muita dificuldade de estar diante de um profissional, ter que escutar e ouvir um diagnóstico de um transtorno ou de um comportamento disfuncional de uma criança que precisa de uma abordagem qualquer, e, e, e conviver com essa situação. Então, quando, né, o Setembro Amarelo ele tem muito essa função, de tentar falar sobre isso o tempo todo. Mas o preconceito, né, o preconceito com o suicídio já é grande. Agora, eu ter que falar sobre o meu filho que quer suicidar é um desafio complicado nesse processo, né? E dentro desses modelos aí, né, você vê, assim, por exemplo, o modelo negligente, ele nem quer saber disso, né? Porque isso vai dar trabalho. Ele não quer saber disso, né? Sim. A turma do autoritarismo, né? Porque isso é uma característica. O autoritarismo é marcado por uma rigidez, né? Ele convive num sistema fechado, que tem respostas prontas para tudo e tem que ter regras e tem que ter remédio 100% de efeito. E, de preferência, que eles não tenham que ter trabalho nenhum nesse processo, né? E a turma permissiva, né, eles, emocionalmente frágeis, eles fragilizam os filhos, porque, embora haja uma relação emocional, ela não é uma relação emocional sadia, né? Ela tem comprometimento. Então, isso é muito complexo e a gente precisa
precisa vencer porque a coisa, como diz aqui na nossa terra, está ficando preta, né? Está ficando feia, né? Ficando de uma forma complicada. Você está perdendo a luz do túnel, né? Não nem no sentido da cor, mas no sentido de que não tem luz no túnel. Porque se você não encarar a coisa, você não vai caminhar à frente e lá na frente achar uma luz. Porque para achar uma luz, eu tenho que me abrir. Eu tenho que abrir os meus olhos. Então, essa escuridão que a gente vê, os pais chegando desesperados, que não tem espaço, é muitas vezes algo que figuradamente é olhos fechados. Eu permito que a negritude da noite tome conta da minha vida e eu não consigo ver uma estrela, uma luz sequer que me abra o espaço. E isso, em vez de ajudar, só complica o trabalho e o contexto. Acho que são questões muito importantes mesmo, né, que você está trazendo. E aí, uma coisa que às vezes eu costumo dizer para os pais, assim, quando a gente está conversando sobre isso, e às vezes a gente tem um diagnóstico complicado, né, no momento difícil, assim, às vezes um diagnóstico também difícil de ser dado, de ser colocado, que existem dois pontos ali, né, um ponto difícil, né, ruim, vamos dizer assim, que tá diante de um diagnóstico que às vezes vai ter muitas repercussões sociais, familiares, individuais, que traz às vezes limitações importantes, e por outro lado é que a gente, dependendo do momento que a gente está fazendo esse diagnóstico, né, a gente ainda tem muito o que se fazer ao ponto da gente conseguir aproveitar todo esse momento ainda de construção e de neuroplasticidade, né, do cérebro nessa fase, para que a gente consiga contornar isso o máximo possível dentro das possibilidades aí de cada diagnóstico, né, de cada apresentação. Mas para isso, né, e eu acho que esse é um ponto, isso vai exigir algo dessa família, né, dessa estrutura, dessa sociedade, para que a gente consiga dar condições para aquela criança contornar e desenvolver seu potencial máximo ali, que é individual, dentro daquele contexto de adoecimento que ela está trazendo. Assim, né? E aí isso, acho que é um ponto importante de trazer, porque para ir justamente na contramão desse ponto que estava trazendo, né, que é o do preconceito. Né? Às vezes o preconceito ele acaba retardando muito, né, a busca de ajuda, a busca de amparo, a busca de opinião, a busca de tratamento, e aí às vezes a gente perde um momento de ouro importante do desenvolvimento dessas crianças. Então, quando a gente está diante de um diagnóstico, o que eu brinco o diagnóstico ele não vai mudar porque eu deixei de ir no psiquiatra infantil, ou que eu deixei de ir no psiquiatra. Ele está lá, né? O sofrimento, a dificuldade, ela já existe. O que vai mudar é eu buscar a ajuda de um profissional qualificado, que tenha um olhar especializado, compreensivo para essa condição, é que eu vou ter a possibilidade de buscar intervenções que possam ajudar nesse momento tão importante que é o desenvolvimento, que é a infância, que é a adolescência. Né? Agora, se eu vou retardando isso no sentido de demorar muito para buscar esse apoio, as possibilidades também vão ficando mais reduzidas, né? Porque isso vai ficando mais difícil mesmo com a própria maturidade cerebral, né, que vai acontecendo, assim. Mas é isso, é um caminho que, apesar de difícil, de duro, né, e triste, existem caminhos possíveis, né? Eu acho que essa talvez seja a melhor mensagem que a gente poderia deixar. Não é fácil, e a gente sabe disso, é muito complicado, e a gente também sabe disso, mas existem possibilidades, existem caminhos, existem ferramentas que podem ajudar crianças e adolescentes que estejam vivenciando situações de pensamentos de morte, de comportamentos autolesivos, de automutilação, de doenças ou adoecimentos mentais. Existem caminhos hoje que podem ajudar e muito, né, na melhora e na mudança dessa condição.
mas para que seja possível, né, que esses caminhos tenham um efeito, a gente precisa trilhar eles, né? Não é um caminho que anda por ele só, tá? Ele está posto, mas a gente precisa caminhar sobre ele para que a gente consiga alcançar as potencialidades desse caminho, né? E talvez essa, dentro da minha percepção, seja a tarefa mais difícil mesmo de ser feita. O grande problema, né, é porque, de um ponto de vista de análise de comportamento, o meu problema não é apenas ter que enfrentar o diagnóstico do meu filho. O meu problema é ter que enfrentar o meu diagnóstico, enfrentar a minha realidade, né? E há um cuidado que a gente tem que ter, porque não adianta, enquanto profissional, eu colocar a culpa nos pais. Não estou dizendo que não exista uma culpabilidade. A gente vai observando, muitas vezes a negligência dos pais leva a um processo complexo. Mas não adianta você caminhar nesse lugar. Na hora que você está enfrentando ali, você está enfrentando duas pessoas adoecidas, ou melhor, três, às vezes mais, né? Sim. E nós temos que lidar com os pais nesse contexto. E, o que eu vejo, né? Eu trabalhava há alguns meses atrás, eu fiz uma jornada para ajudar os pais a enfrentarem filhos em desafios, né, nesses contextos. E uma das coisas que eu levantava nessa situação é que a nossa realidade hoje, nós temos muitos pais imaturos e fragilizados. E aqui não é uma questão de ofensa, de diagnóstico, de estar diante disso. E uma pessoa imatura, fragilizada, ela não tem recursos para lidar com outra pessoa nesse lugar. Então, se a gente não abrir o olhar para lidar com essas pessoas, né? Se a gente não ajuda esses pais a se conhecerem, descobrirem as suas potencialidades, né? Não no sentido de conhecer para ficar cutucando ferida, porque cutucar ferida não resolve muito, né? A gente arranca a casca, depois dá uma cicatriz muito feia, né? Mas se a gente não fizer um trabalho desse, de acolher esses pais e atender esses pais, a gente não vai conseguir atender, acolher adequadamente essa criança e esse adolescente, né? Então, essa é uma grande preocupação que eu tenho hoje, né? Eu tenho trabalhado muito, colocado muito nas minhas postagens sobre autoconhecimento. Vou estar fazendo um evento agora em outubro, em busca de mim mesmo, trazendo uma ferramenta que eu fui construindo nesses 40 anos, trabalhando com psiquiatria clínica, com psicoterapia, trabalhando com família, né? Foram mais de 38 anos atendendo famílias dentro do Hospital André Luiz o tempo todo, todas as semanas, nessa dor, nesse sofrimento, para que as pessoas possam se fortalecer, né? Eu acho que isso é fundamental. A gente ter ideia que para trabalhar dentro da perspectiva do suicídio na infância e adolescência, nós temos que trabalhar com os pais, acolhendo os pais, né, para que a gente possa fazer
uma colocação para esses pais, de maneira que eles deem conta, até do diagnóstico. Hum. Porque eu fico vendo os outros para falar de diagnóstico assim, não, tem que falar aberto, porque não pode esconder. Eu acho que a gente tem que falar que o gato subiu no telhado. A gente tem que preparar, às vezes, falar com o pai que ele tem um filho psicótico, falar com o pai que ele tem um filho com um quadro de autismo, que confirmar uma ideia de um transtorno opositor, desafiador, por exemplo, isso não é algo que a gente engole com pouca água na vida, não. Então, a gente tem que ter todo o cuidado possível dentro dessa perspectiva. Sem dúvida nenhuma, né? E aí eu fico pensando, assim, né, Roberto, a importância de movimentos como esse, né, que você vai estar fazendo aí no dia 21, 22 de outubro, em BH, que a Evelyn está até colocando no telefone aqui, enquanto papel mesmo preparador e de suporte para que a gente construa recursos, porque o caminho é esse, assim, né? Enquanto educadores, pais ou pessoas que estão direcionadas aí para o cuidado de crianças, a gente precisa se munir de ferramentas. As dificuldades que a gente apresenta, sejam elas advindas, às vezes, do nossa própria criação, sejam elas dos recursos que a gente não teve, enfim, cada um vai ter o seu caminho e a sua justificativa para questões que não conseguiu desenvolver. Mas o mais importante de tudo isso é que hoje a gente tem as oportunidades para isso, para que a gente possa se aprimorar, para que a gente possa se desenvolver, para que a gente possa buscar conhecimento com aqueles que, como você colocou, já trilharam algum caminho de experiência importante nesse sentido, e a partir do momento que a gente vai se munindo, né, dessas ferramentas, se munindo desses instrumentos, a gente também vai se aprimorando enquanto pessoa, mas também enquanto os pais, e também enquanto os educadores, e a gente vai se empoderando assim, disso, né, que é o caminho que nós, enquanto família ou enquanto educadores e profissionais da saúde voltados para o cuidado da infância, temos para fazer, porque o remédio, quem vai tomar, se precisar, é o paciente, é a criança, é o adolescente, né? E nós, enquanto sistema ligado a esse adoecimento ali daquela criança adolescente, o que nós vamos fazer também enquanto instrumento de cuidado, de proteção e de auxílio? Então, é esses recursos que a gente tem para fazer, né, e buscar para que a gente possa oferecer. Então, iniciativas como essa, né, que você vai estar fazendo em Belo Horizonte, em outubro, eu acredito que são essenciais, assim, para que a gente possa ir aprendendo, trocando experiências, participando de vivências que vão fomentando não só um conhecimento no sentido do racional, da técnica, né, do pensamento, do conceito, mas também da vivência, também dos nossos próprios sentimentos, das nossas próprias experiências, daquilo que a gente consegue, precisa colocar para fora para a gente conseguir lidar também com aquilo que nossos filhos estão trazendo. Então eu convido, assim, se eu tivesse a oportunidade de estar aí, você pode ter certeza que eu ia te pedir uma vaguinha para mim, mas nessa impossibilidade de não estar aí, quem tiver e tiver a oportunidade de ir, aproveite, assim, porque eu tive a oportunidade de acompanhar o Roberto também durante alguns meses, assim, e durante muitos anos também, nas atividades terapêuticas lá no Instituto Renascimento, mas também no André Luiz, no atendimento à família, e eu tenho certeza, sempre friso isso, de que eu sou um profissional muito melhor a partir disso que eu aprendi lá, desse contato com a família, do acolhimento da família, da importância de treinar, aprender e acolher e ensinar essas famílias. Então, eu acho que o que o Roberto tem para nos trazer nesse conceito, assim, são coisas difíceis de encontrar pela capacidade dele, mas também pela experiência que ele tem. Assim. Então, se alguém que está nos ouvindo tem a oportunidade de estar participando disso, eu recomendo assim fortemente, porque eu acho que tem muito a ganhar em todos os sentidos. Nós estamos chegando na nossa hora e o pessoal deve ter lido no nosso convite que nós íamos falar de suicídio e luto.
E nós já tínhamos combinado que o tema era extenso. E nós não vamos deixar de estar falando sobre luto. Então, a gente já comprou o passe do Marquinho para sexta-feira às 20 horas, a semana que vem, nós vamos continuar essa conversa. Então, quem está nos ouvindo hoje, coloca aí na sua agenda, nós vamos falar sobre luto na infância e na adolescência, que é outro tema extremamente importante, né? Muito importante nesse contexto. E pode também, né, tá indicando às pessoas que sabem que precisam do tema, da situação, ou que profissionalmente trabalham com isso, para poderem estar conversando com a gente na próxima semana, né? né? A Evelyn está aí nos lembrando, porque eu sou ótimo, a minha idade já tenho o direito de ficar lendo, eu não guardo telefone. Ó, eu só sei um telefone de cor, que é o da dona, porque nem o da minha mãe eu sei de cor, eu ponho lá para poder chamar. O telefone de contato para quem quiser fazer o nosso evento Em Busca de Mim Mesmo é o 31984 667389, né? Então, aqueles que quiserem podem telefonar, conversar com Évila, ela que está coordenando aí a parte de organização do nosso evento. Eu tenho certeza que o pessoal vai ter uma oportunidade muito diferente, né? Não é uma substituição de tratamento psiquiátrico, não é substituição de psicoterapia, é uma ferramenta de autoconhecimento que pode facilitar uma psicoterapia, facilitar um tratamento de família. A gente, pensando, criou um nome para essa ferramenta, Marquinhos, chama Mapa da Jornada ao Eu Interior. E é o que nós vamos estar trabalhando com essas pessoas. Sim. Trazendo recursos, trazendo vivências e trazendo técnicas para serem desenvolvidas no dia a dia para melhorar o autoconhecimento, reduzir a ansiedade, a angústia, né, os processos depressivos, para dar um sentido para a vida, que nós falamos tanto disso aqui. Então, eu queria te agradecer, meu querido, a boa vontade, já agradecer para a próxima semana. Então, a próxima semana, às 20 horas, nós vamos continuar conversando. Assim, eu te roubo uma hora na semana, já que o povo de São Paulo roubou você de nós aqui, da Associação Médico Espírita de Minas Gerais, mas eu te espero na próxima semana. Um beijo para você. Tchau, tchau. Fica aí, pode falar aí suas palavras finais antes da gente se Legal. encerrar. Não, só agradecer mais uma vez o convite, a oportunidade, não só por estar aqui, mas também por falar por esse tema, que hoje, enquanto, né, psiquiatra infância e adolescência, a gente tem essa bandeira também de trazer essa discussão, de trazer essa reflexão. E o convite mesmo para a semana que vem, para a gente estar falando sobre o luto, a gente vai trazer um pouquinho daquilo que a gente tem aprendido aqui no ProAlu, né, que é o ambulatório de luto infantil aqui da Unisfesp, que tem um trabalho lindo, maravilhoso, guiado aí muito pelas ferramentas da psicologia analítica, né, alimentadas aí pela visão do Jung. Recentemente teve uma publicação aí na Folha de São Paulo falando sobre o nosso trabalho. Então, um trabalho muito rico, um trabalho que eu amo, assim, de paixão, que eu tenho aprendido muito. A gente vai poder falar um pouquinho sobre ele aqui na semana que vem. Então, para aqueles que têm o interesse de conhecer um pouquinho mais sobre esse trabalho de luto na infância, fica um convite aí, eu acho que vai ser uma conversa boa. E a todos que nos acompanham, terça-feira que vem, a nossa live vai ser no canal do YouTube. Então, ela é uma live gratuita, mas o pessoal vai ter que inscrever e vão estar recebendo aí as informações.
através do Zap da Évila, que está aí, o 31984667389, tem o Zap do grupo, para que as pessoas possam participar. E nós temos um convidado muito especial, vamos ter a presença do Dr. Jaider Rodrigues de Paula, e nós vamos falar sobre autoconhecimento e exercício mediúnico. Então, nós vamos estar falando da importância do autoconhecimento no trabalho dentro da mediunidade. Então, aqueles que se interessarem, entrem aí no nosso Instagram, vão acompanhando, se inscrevam, porque aí na terça-feira vão receber o link. Só as pessoas que se inscreverem é que vão estar participando desse nosso encontro com alguém que é o expert em questão sobre mediunidade e saúde mental, sem sombra de dúvida. Ele não gosta muito que fala isso, não, mas ele não está aqui presente. A gente aproveita a ausência para falar dessa importância desse trabalho. Então, até mais a todos vocês que nos acompanharam, aqueles que estiveram conosco e aqueles que vão estar assistindo. Em breve, essa nossa conversa vai para o nosso canal do YouTube, Dr. Roberto Lúcio, Saúde Mental e Espiritualidade. Um beijão para todos. Até mais. Tchau, tchau. Tchau.